pessoal, konbanwa, boa noite. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020, nosso encontro de número 51. Uma boa ideia, né? Ontem nós falamos sobre o desejo inato do saber, falamos sobre diversas formas do saber, falamos de conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico. Falamos sobre o objeto de estudo da filosofia e colocamos que é o mundo, o homem e Deus. Falamos que a filosofia tem métodos específicos de estudo. Então a gente vai usar o método experimental, o método racional, e falamos que a característica também é utilizar a razão natural e não a fé, para se atingir determinados pontos de conhecimento espiritual, digamos assim. Né? Falamos sobre a filosofia, que é o amor pela sabedoria. Colocamos que ele é experimentado apenas pelo ser humano, que é consciente de sua própria ignorância. Colocamos que a filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Falamos que o termo, em sua palavra original do grego, significa amor ao conhecimento. E os principais termos abordados pela filosofia são a existência, a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e por aí vai. Colocamos ainda, já ficou bem explícito, que a filosofia nos faz sair da escuridão do comodismo e buscar a luz da sabedoria e das soluções. Elas nos faz entender o que é tido como inútil e perceber com clareza o que é útil. A filosofia serve para entendermos com clareza os conceitos usados no dia a dia, na ciência, nas artes, na religião e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar sobre os princípios da divisão. Podemos colocar-nos em vários pontos de vista para distinguir as diferentes partes da filosofia. E de acordo com a época, com o tempo, com o lugar, a gente encontra isso aqui de uma forma um pouco diferente. Você adquire um livro, ele é um pouco diferente da separação que a pessoa faz num outro livro, um outro autor, né? Você vai para uma faculdade em Campinas, é um pouco diferente a de Poços, que é um pouco diferente a de Alfenas e por aí vai, né? Então, normalmente o pessoal costuma dividir em lógica, psicologia, moral e metafísica. Só que isso aí gera uma série de problemas. Tem outras divisões também, essa que eu coloquei é a mais comum, mas isso aí gera algumas interpretações errôneas de quem está chegando no momento ainda não tem conhecimento necessário sobre o assunto. Então, para ficar mais lógica a divisão, a gente divide partindo do princípio que as coisas podem ser consideradas quer em si mesmas e quer em relação a nós. Então fica bem mais fácil, né? Em si mesmas, trata-se de conhecê-las por seus princípios supremos e por suas causas primeiras. Então essa aí é a filosofia que a gente chama de especulativa, que vai questionar. Em relação a nós, trata-se de saber como devemos usar as coisas para o nosso bem absoluto. Esse aí é o objeto da filosofia prática. Estas partes essenciais da filosofia serão obrigatoriamente, naturalmente precedidas do estudo da lógica, que é como que um instrumento universal do saber, enquanto define os meios de chegar ao verdadeiro. Então, embora alguém faça duas divisões, a lógica, a gente fala que é propedêutica, ela é necessária para que você possa pensar de forma correta e evoluir no seu conhecimento. Existem diferentes tratados de filosofia. Então, as subdivisões das três partes que eu coloquei resultarão de algumas considerações, alguns problemas.
Então surgirão, primeiro, problemas da lógica, depois, problemas da filosofia especulativa e depois, problemas da filosofia prática. Então nós pegamos os dois, os três primeiros, e dividimos aí, pegamos as subdivisões, né? A lógica, por exemplo, ela pode comportar dois pontos de vista. Ela visa determinar as condições universais de um pensamento coerente consigo mesma, é a lógica formal ou menor, ou se aplica a definir os processos ou os métodos exigidos em cada disciplina particular pelos diferentes objetos do saber, em lógica material ou metodologia. Tá? Então, a lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral, dedução, indução, hipótese, inferência e por aí vai. A gente vai ver cada uma delas depois, tá? E das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Num segundo momento, temos aqui os problemas da filosofia especulativa. A filosofia especulativa, tendo por fim o conhecimento puro, visa a conhecer o mundo da natureza em si mesmo, que é a filosofia da natureza, assim como a causa primeira do mundo, que é Deus. Então aí é a teodiceia. A filosofia da natureza se dividirá, por sua vez, em duas partes. Conforme se refere ao mundo material como tal, é a cosmologia. E com relação ao homem, psicologia. O estudo de Deus, existência e natureza de Deus, que completa a Odisseia, não pode ser abordado diretamente, pois Deus não nos é conhecido senão como autor do ser universal. Também deverá ela ser precedida, logicamente, de um tratado consagrado ao conhecimento do ser em geral. Este é o objetivo da ontologia. A ontologia, por sua vez, requer o estudo preliminar do valor da nossa faculdade de conhecer. Essa, de fato, vai daqui em diante aplicar-se a realidades que não são, de qualquer maneira, objetos da apreensão sensível, como a gente viu no empirismo. Importa, então, saber se e em que medida suas pretensões de chegar aos primeiros princípios das coisas são justificadas. E esse é o objeto da crítica do conhecimento. Então, olha que interessante, crítica do conhecimento, ontologia, para se chegar à teodiceia depois. E aí, é interessante ver o seguinte, crítica do conhecimento, ontologia e teodiceia constituem em conjunto o que a gente chama de metafísica. Nós utilizamos recentemente o termo metafísica, ele se refere a isso aí, tá? Esses conhecimentos. Terceiro problema, que são os problemas da filosofia prática. A filosofia prática tem por fim definir o bem do homem. Por isso é possível colocar-se num duplo ponto de vista também. Preste atenção. Do ponto de vista do fazer, isto é, da obra a produzir, arte em geral e arte do belo em particular, é o objeto da filosofia da arte. Então você vai fazer uma apresentação, vai dançar, vai se enquadrar aqui. Ou do ponto de vista do agir, ou seja, da ação de realizar. E isso constitui o objeto da moral. Então é muito interessante quando alguém elogia o que você apresenta, nós estamos aqui na manifestação através de uma análise pela filosofia da arte. E quando alguém analisa atitudes que você tem, já podemos encaixar muitas vezes dentro do conceito vigente naquele momento, naquela época, naquele local, o conceito de moral. Então é um negócio muito interessante a gente saber distinguir, porque muitas vezes fica se discutindo por coisas que não tem nada a ver, não é exatamente aquilo. Então a gente está falando de lógica, vamos começar de levinho uma introdução falando de lógica. Lógica é a parte da filosofia
que trata das formas do pensamento em geral. Colocamos lá atrás, né? Dedução, indução, hipótese, inferência, e das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. O que é a lógica? É um pensamento racional. Para que serve? Serve para fundamentar e validar fatos e teses. Nós podemos fazer afirmações, todos podem, mas o ideal é que todas elas possam ser provadas racionalmente. E não tem como fazer isso sem fazer uso da lógica. Qual que é a importância do raciocínio lógico? É indispensável que o ser humano tenha um raciocínio lógico para organizar os pensamentos e assim obter bons e ótimos resultados em suas atividades cotidianas. É muito importante saber usar da lógica na prática, pois todas as pessoas coerentes têm o desejo de pensar, falar, escrever e agir de maneira correta. Então, só para vocês terem uma ideia, colocando assim num campo bem prático mesmo, a gente vai participar de um evento, de um campeonato, toma contato com outros estilos, e você se pergunta por que nós usamos sotô, que significa fora, sendo que o movimento é para dentro. Qual que é a lógica disso? Né? Aí você percebe que em todos os outros estilos é o contrário. Então você pensa, estaríamos nós errados? Tá. O Shihan Funakoshi foi capaz de estudar os estilos Shuri, Narra, Tomari. Ele foi capaz de peneirar isso aí, fazer uma síntese eficiente, classificar tudo bonitinho, né? Levou isso aí de Okinawa para o Japão, apresentou, e tudo isso aí perdura até os dias de hoje. Ele, além de professor de artes marciais, ele era um pensador, era um escritor, né? Ele ensinava os clássicos antigos, então ele sempre foi visto em fotografias junto a vários livros. Todos os estudiosos insistem em afirmar que ele era uma pessoa culta, ele não era uma pessoa ignorante. Então, por que justamente a pessoa mais culta, digamos assim, da época, capaz de conseguir propagar o karatê a nível mundial, por que ele iria cometer uma falha justamente aí, sendo que ele mudou isso? Então, qual a lógica disso? Né? Nós treinamos Taekwondo, ou Kihon Kata, como alguns costumam chamar. Eles foram desenvolvidos para adquirir força através da transferência de peso de forma acelerada, o que ia propiciar maior massa e maior impacto na hora da pancada. Né? Então, qual a lógica de algumas escolas treinar esses mesmos kata em base curta, sem aplicar os princípios acima? Né? Então, nós conhecemos já a causa primeira, o porquê foram criados, qual era o objetivo. Então, resumindo, a gente está aplicando aquilo de uma forma coerente rumo a objetivos, né? Causa primeira também. Nós poderíamos ficar a noite toda falando aqui, mas vamos citar mais um. Por exemplo, a palavra Getsu, uma das definições dela significa lua. Han significa metade. Então, Han Getsu, seria a pronúncia correta, né? Se Getsu é lua e Han é metade, Han Getsu. Seria simplesmente meia lua. Eu já vi várias pessoas aí, né, que participaram de eventos, talvez tenham aprendido com alguém, divulgando como grande meia lua. Não tem a palavra dai para se colocar que é grande. Né? Como essa base é 2 vezes um santinho dati, a pessoa pode concluir que talvez seja interessante acrescentar esse dai. Mas ele não existe. Por que ele não existe na sua origem? Então, qual que é o problema? E essa pessoa está fazendo uso de algum preceito lógico para colocar dessa forma? Né? Outra coisa interessante também no treinamento, em todos os estilos, você normalmente aprende o dai e depois o sho. Primeiro o grande e depois o pequeno. Tem uma sequência de ensino. E aí você chega no momento em que você aprende o Goju Shiho e eles te ensinam o Sho e não o Dai. Então, qualquer mente lógica, coerente, se pergunta, poxa, por que aqui houve uma modificação? O que está acontecendo?
E depois de um tempo você descobre que uma escola usa como Dai o Shô e o Shô é o Dai. Há uma inversão. Por quê? Porque em uma escola de um estudioso, de alguém coerente, o nome é trocado. Tem uma lógica por detrás disso. Então seria interessante que as pessoas se perguntassem, né? Por que que você vê alguém usando um QI longo e aberto num golpe curto, que é um golpe de força, de contração muscular? Qual a lógica disso? Existe? Ou é uma incoerência simplesmente, uma falta de conhecimento, falta de uma ideia clara, né? Fala-se em matar e depois afirma-se, o mesmo professor afirma que isso é muito bom para o desenvolvimento espiritual, emocional, bom para o estresse. Qual a lógica disso, né? Então tem uma série de coisas assim que você muitas vezes vai aceitando, vai deixando passar e de repente você fala, poxa, no momento em que eu ouvi isso eu achei meio estranho. Ou, nossa, eu não achei estranho, como é que eu fui passar por cima disso? Então tem muitas coisinhas assim nas artes marciais, de um modo geral, que é muito interessante, porque elas ainda estão muito carregadas de mito, de crenças. Então é muito interessante que a gente saiba separar direitinho o joio do trigo e assim poder avançar e evoluir de fato. Não é verdade, meus amigos? Tá claro? Sim, sim, tá bem claro. Ficou bem bacana. Eu achei bem interessante. Os exemplos ficou bem legal, bem interessante. Bem legal. E aí depois, em aulas específicas do grupo, a gente vai ver todos esses pontos, para quem ainda tem alguma dúvida, e muitos outros, né? Tem muita coisa na arte marcial aí que o pessoal fica brigando, divulgando uma determinada coisa, e aí você se pergunta, poxa, será que não pararam para pensar? Só se basearam na fé que tinham naquele professor, né? Porque muitos professores não têm o hábito de ler, de pesquisar. Às vezes treinaram com um professor que tinha menos interesse ainda em pesquisar, em ler. Ah, mas ele é campeão, sim, né? É um campeão, mas tem conhecimento filosófico da sua arte, né? Ele analisou até os conceitos históricos e coisas assim. Então a ideia é ir um pouquinho mais fundo, né? E como eu falei que a gente tem que estudar o homem, o mundo e Deus também, porque a gente vai trombar muito com pessoas ligadas ao karatê, à arte marcial principalmente, né? Que são vinculadas ao Zen, ao taoísmo, ao budismo, né? A outras crenças, a outros dogmas, a outras filosofias, digamos assim, religiosas. E esse pessoal vai te questionar, vai criticar, então nós temos que ter algum conhecimento, e de preferência um conhecimento racional, justificável, que você tenha como, né, conversar sobre aquele assunto com segurança e com clareza. Tá bom, meus amigos? Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo? Então tá bom. Espero poder contar com vocês aqui amanhã, para a gente dar sequência a isso. A gente vai esmiuçar agora realmente alguns conceitos lógicos. Vamos partir depois para a definição. E aí, quando a gente entrar em definição, já vai ficar mais fácil de pegar alguns termos, alguns treinamentos, alguns métodos e dissecá-los realmente, fazer uma análise mais profunda. Osso? Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashita. Matashita, pessoal. Vida longa e próspera. Até mais. Faltou o Adriano, né? Que a força esteja conosco.